Milionário reage ao ver mendiga negra fotografar o marido traindo e expõe tudo. A pequena cidade de Sampaio do Sul estava em alvoroço. O céu azul parecia mais intenso e as foices pareciam brilhar mais naquele dia. As bodas de prata de Olívia e Fábio tinham atraído pessoas de todos os lugares, mas a festa estava prestes a se tornar um espetáculo de horror, enquanto os convidados sorriam, brindavam e compartilhavam histórias de um amor que parecia inabalável. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Olívia, uma mulher de 78 anos, sempre conhecida por sua bondade e seu jeito acolhedor, orgulhava-se de sua família. Ao seu lado, Fábio, seu esposo desde os 20 anos, e Cristina, a filha adotiva que escolheram há décadas. A vida simples na roça, repleta de risos e lembranças calorosas, parecia perfeita até aquela tarde fatídica. No momento em que ela avistou uma figura familiar na multidão, seu coração disparou. Era Marlene, sua melhor amiga desde sempre. Lá estava ela! Então uma sombra passou e uma jovem, conhecida na cidade como a Mendiga Negra, surgiu, câmera em punho. Com os olhos brilhantes de curiosidade, ela capturou a cena traiçoeira. No impulso, Olívia gritou, chamando a atenção de todos. Olhem, olhem para o meu marido e a minha melhor amiga! O murmúrio na multidão se intensificou. Suspiros, risos nervosos e rostos em choque se revezavam entre os presentes. Uma verdade devastadora rasgou o ar. A festa de bodas virou um funeral de ilusões. O nó na garganta de Olívia era palpável. Seu coração batia descompassado. Ela sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Enquanto as pessoas se dispersavam em desespero, Olívia decidiu que não iria mais ser a vítima silenciosa. Com lágrimas nos olhos, ela pegou a carta que tinha preparado para Fábio e a abriu diante de todos. Era um grito de liberdade, o início de sua transformação. O que antes era sinônimo de dor, agora viraria combustível. Olívia, movida pela traição, decidiu abrir uma livraria-cafeteria, um espaço de acolhimento e histórias. Ela queria contar sua própria. Anos se passaram e a livraria floresceu. Olívia se tornou uma escritora de sucesso, transformando suas feridas em palavras que tocavam a alma. Mas o passado nunca esteve muito longe. Uma carta inesperada chegou a seus pés, mãos trêmulas ao abri-la. Era Cristina, agora terapeuta, buscando explicar os traumas que a tinham marcado. A proposta de um reencontro fervia em suas veias. O que fazer? O desejo de justiça contra o amor de mãe, e um dilema que rasgava seu ser. Enquanto segurava a carta, Olívia sentiu angústia e expectativa. As perguntas dançavam em sua mente. Conseguirá perdoar? Será que o amor pode ressurgir das cinzas? Estava prestes a encontrar as respostas, mas as lembranças a perseguiam. O que restara do passado? Ela estava pronta para enfrentar seus fantasmas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto segurava a carta, Olivia ainda hesitava. O que poderia ser mais do que um pedido de desculpas? Olhando para o papel amarelado, as memórias a bombardeavam. Mas um barulho alto quebrou sua linha de pensamento. Um grito cortante ecoou pela livraria, fazendo tudo parar. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Cristina estava lá, com o rosto pálido e olhos arregalados. Mãe, não! Você não pode acreditar nela! A voz tremia, mas a urgência era palpável. O coração de Olivia disparou. O que poderia ter acontecido? Do que você está falando, Cristina? Olivia perguntou, agora com as mãos trêmulas. O clima de celebração virou tensão. As pessoas trocavam olhares confusos, murmurando em voz baixa. Cristina deu um passo à frente e, com a respiração entrecortada, disse: É sobre Fábio. Há coisas que você não sabe. Ele não é quem você pensa que é. Seus olhos estavam cheios de desespero. Olivia sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. O que você quer dizer? Sua voz saiu quase num sussurro. Então Cristina continuou. A história não começou depois da traição, mãe. Ela começou muito antes. Fábio não apenas te traiu e está envolvido em algo muito mais sério. Ele tem um passado com Marlene que vai muito além da amizade. A sala parecia girar. Uma mistura de raiva e dor inundou o peito de Olivia. Como assim? Ela piscou, tentando processar aquelas palavras. O que você está dizendo? Fábio e Marlene, eles estavam juntos antes de você. Ele nunca te amou de verdade. O grito de Cristina ecoou pela livraria. A tensão nas costuras, corações acelerados, olhares ainda mais fixos. Olivia se lembrava das conversas que tiveram, dos momentos de ternura. Ele é um criminoso, mãe. Ele foi preso por anos. Marlene fez parte de algo que envolvia dinheiro e drogas, e agora ele está de volta. Desculpe. O quê? A incredulidade na voz de Olivia foi como um tapa. Você está me dizendo que o homem com quem passei minha vida é um criminoso? Cristina, com lágrimas escorrendo, assentiu. Eu não sabia como te contar. Takeshi, um amigo nosso, me avisou. Eles estão planejando algo perigoso novamente. O que você viu era só a ponta do iceberg. Um silêncio denso desceu sobre a sala. As palavras de Cristina ecoaram como um lamento. Olivia tremia. Fábio, o seu Fábio, um homem com um passado obscuro. Ela se lembrava de tantos momentos em que ele a segurava, prometendo protegê-la. E agora isso? Ela queria gritar, queria chorar, mas outras vozes começaram a se elevar. Murmúrios entre os convidados. Será que é verdade? Como ela pode afirmar algo assim? Olhares de reprovação e choque se espalhavam pela livraria. Cada um questionando o que tinha acreditado até agora. Mãe, você precisa tomar cuidado. Ele pode estar atrás de você. Marlene não é sua amiga. Ela quer o poder que Fábio tem. A urgência contagiante na voz de Cristina fez o coração de Olivia se apertar. Ela olhou para a carta em suas mãos, agora um símbolo de tudo o que acreditou. As lembranças de Fábio se misturavam com a nova realidade. E se tudo que ela construiu fosse baseado numa mentira? O que ela faria agora? O silêncio novamente a envolveu, as perguntas riscadas no ar.
Olivia sentiu um nó na garganta. Ela estava prestes a perder tudo. A batida de seu coração ecoava em um compasso acelerado. No fundo, ela sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas o que restava dela, agora que a verdade estava emergindo? Fábio não estava apenas traindo seu coração. Ele estava enganando sua vida. E agora, o que ela faria? O dilema se tornava insuportável, enquanto uma sensação de pavor e expectativa a mantinha alerta. A escuridão que envolvia seu amor poderia ser mais profunda do que qualquer um poderia imaginar, e a verdadeira batalha estava apenas começando, enquanto Olivia ainda lutava para processar a enxurrada de emoções. A atmosfera na livraria se tornava sufocante. Todos os olhares estavam fixos nela, cada murmúrio debatendo a situação. E foi nesse momento, quando a tensão parecia atingir seu ápice, que um estrondo surdo ecoou como um trovão. A porta da livraria se abriu com um golpe violento e um homem corpulento de olhar feroz entrou. Era Fábio. Seu rosto estava contorcido em raiva e em suas mãos uma arma. O tempo pareceu parar. O coração de Olivia pulou na garganta. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, as palavras mal saindo da boca. Cristina, horrorizada, puxou Olivia para trás. "Mãe, cuidado!" Fábio rosnou, apontando a arma em direção à filha com um olhar de desdém. "Isso é tudo culpa sua. Você não sabe de nada." Ele girou o olhar para Olivia, sua expressão agora tingida de desespero. "Olivia, eu posso explicar." "Explicar? O que você tem a explicar, Fábio? Eu vi você com Marlene." A voz dela tremia, mas sua determinação crescia e dentro dela algo acendeu. Uma raiva que puxava seu corpo para fora do estado de choque. "Não é só isso. Você não entende." O homem estava prestes a colapsar, sua bravura desaparecendo. "Eu fiz o que fiz por você, para nos proteger. Não acredite em tudo o que te disseram." Mas o que Olivia mais temia havia se concretizado. A verdade que havia sido uma sombra agora tinha uma forma e um peso. A traição de Fábio não é apenas emocional, mas entrava nas profundezas da criminalidade. O passado dele não era só um eco distante, mas uma ferida aberta que atingia todo o seu presente. "Nós podemos resolver isso. Juntos, por favor," Fábio implorava. Mas sua voz tremia, a certeza se afastando. Olivia olhou nos olhos dele e, ao invés de amor, viu o homem que mentiu, o homem que ocultou segredos. "Fábio, você não pode colocar a sua vida em risco por mim." Estava mesmo planejando algo com Marlene? As perguntas saíam em forma de flechas, atingindo diretamente o seu coração. O ambiente pulsava com uma adrenalina misturada ao medo. De repente, o som de sirenes cortou o ar. A polícia se aproximava. Fábio pareceu perceber o que estava prestes a acontecer. A tensão se acumulava e ele embaralhou suas emoções entre o pânico e fúria. "Você não pode me fazer isso, Olivia! Eu não vou deixar que você me entregue! Eu amo você!" Ele gritou, descontrolado. E então, em um movimento inesperado, Fábio virou-se, mirando a arma contra si mesmo. "Ninguém vai me prender! Eu não posso voltar!" Um grito coletivo de horror interrompeu a cena, enquanto as pessoas cercavam em silêncio, incapazes de agir. Olivia sentiu o mundo desabar ao seu redor. O tempo parecia desacelerar. "Fábio, não! Por favor!
Ela estendeu a mão como se pudesse alcançar o passado e reverter o futuro. Mas não havia mais tempo. O disparo ecoou como um trovão e a livraria se tornou um caos. O corpo de Fábio caiu pesadamente no chão. Todo o ar se esvaiu. Olivia sentiu as pernas cederem. O que ela havia construído, os sonhos, a vida inteira juntos, tudo se desfez em um instante. No meio do estrondo e da tragédia, uma única pergunta lhe martelava a mente. Como ela, uma mulher que encontrou suas forças na dor, enfrentaria a devastação de saber que foi parte de um jogo tão cruel? A verdade voltava a gritar, mas agora ela não tinha mais um marido, tinha uma história envolta em calamidade. E a única certeza era que o passado de Fábio não se extinguiu com ele. Havia sombras que ainda pairavam nas memórias. E novos segredos que estavam prestes a ser desvendados. O que viria agora? A dúvida se tornou o novo cenário e a batalha mais intensa e complexa apenas começava. O corpo de Fábio estirado no chão. A cena se desenrolava diante de Olivia como um pesadelo profundo e sem fim. O som do disparo ainda ecoava em seus ouvidos. As pessoas ao redor em choque, gritando, correndo. O coração dela batia como um tambor, uma batida que não parava. Fábio, não! Suas palavras saíram em um sussurro, como se o nome dele pudesse. Mas era tarde demais. Cristina puxou para trás, ainda aturdida. Mãe, precisamos sair daqui. O desespero na voz da filha era palpável, mas Olivia estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a cena era tão surreal que sentia como se estivesse fora do corpo. Então, do nada, um estrondo vindo da porta novamente a fez voltar à realidade. 2 homens entraram, um deles vestindo um uniforme policial e o outro em roupas comuns, mas com um olhar decidido. Todos em posição de segurança! O tom autoritário quebrou o silêncio ensurdecedor. Olivia mal conseguia processar o que estava acontecendo. Para trás! Ninguém se aproxime do corpo! O homem em uniforme gritou, enquanto os outros tentavam fazer com que a multidão recuasse. O caos tomou conta novamente, e foi nesse momento que Olivia percebeu que algo mais estava acontecendo. Ela se virou para Cristina, que parecia igualmente confusa. O que está acontecendo, mãe? A garota perguntou, os olhos arregalados. Olivia não sabia o que responder. Mas, quando seu olhar encontrou o homem que estava com o policial, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Ele estava observando tudo com uma expressão que misturava satisfação e raiva. E a lembrança de um rosto familiar acendeu uma luz no fundo de sua mente. Silas, Olivia murmurou. Silas era um antigo amigo de Fábio, alguém que ela sempre achou que estava longe de suas vidas. Ele havia desaparecido anos atrás, após um escândalo. E agora estava ali, como um espectro do passado. Você não sabe de nada, Olivia, Silas gritou, quebrando o silêncio de seu luto. Isso é só o começo. A tensão na livraria aumentou. O olhar firme dele dava a entender que havia mais a ser dito. E o jeito que Fábio se comportava, os segredos que ele guardava, tudo parecia estar interligado de uma maneira que Olivia nunca imaginou. O passado que ela pensava ter enterrado estava se levantando em uma tempestade. Fábio não era inocente, e você sabe disso, disse Silas, e cada palavra parecia um golpe no coração de Olivia. Ele esteve envolvido em coisas muito maiores do que você imagina.
Cristina olhou para a mãe com medo. O que você quer dizer, Silas? O que está acontecendo? A confusão na voz da filha tornava tudo ainda mais pesado. Olivia, há uma razão para Fábio ter voltado, e essa razão tem a ver comigo e com Marlene. Vocês estão todas em perigo. As palavras de Silas agiam como um fio cortante, desmembrando todas as certezas que Olivia havia construído. Perigo? Por quê? O que você sabe? O desespero havia tomado conta de Olivia. O resto da multidão lentamente começava a se dispersar, mas algo a mantinha presa àquele lugar. Marlene não é quem você pensa. Ela está manipulando tudo. Fábio foi pego em um meio que não era dele, e quando ele quis sair, ela fez o que tinha que fazer para mantê-lo sob controle. E agora que Fábio está fora do caminho, ela vem atrás de você e de Cristina. Um medo cortante a paralisou. Olivia olhou para Cristina, que revelou a dor pelos olhos. Mãe, o que vamos fazer? A tensão girava. Ela se sentia em uma montanha-russa emocional. O que você quer dizer, Silas? O medo de perder mais uma vez o controle estava a consumindo. Em um segundo, tudo girava em sua mente, e no próximo, Fábio havia sido tirado dela de uma maneira aterrorizante. Vocês precisam ir, agora. Essa não é uma simples vingança, é algo que vai além de nós. O que Fábio tinha que enfrentar, você tem que enfrentar. Antes que pudesse compreender a gravidade da situação, o que viria a seguir atingiu como um soco no estômago. Silas parecia exausto e a verdade começou a se desdobrar. Ele havia sido o braço direito de Fábio em seus negócios obscuros. E as sombras do passado não eram apenas do marido, mas de um ciclo maior de traição. Você vai me contar as verdadeiras intenções de Fábio e depois me ouvirá. A urgência na voz dele deixava claro que o tempo estava acabando. Olivia olhou para Cristina, a dor no olhar refletindo uma nova realidade. O que está realmente acontecendo, Silas? O que você esconde? Enquanto aguardava a resposta que poderia mudar tudo novamente, as sirenes se aproximavam e o peso da incerteza aumentava. O chão sob seus pés parecia ser o único lugar que ainda se manteria firme, mas ela sabia que isso não duraria. A verdade sobre Fábio e Silas estava prestes a rasgar o véu de seu mundo e revelar um novo horror. Olivia olhou para Silas, a mente weighed down com suas revelações. As palavras dele eram como lâminas cortando a névoa ao seu redor. O que você está dizendo não faz sentido. Fábio não era um criminoso. Ele nunca me colocou em perigo. Sua voz tremeu, misturando indignação e desespero. Silas fixou os olhos nela, uma intensidade que fez o coração de Olivia acelerar. Olivia, você precisa acreditar em mim. Fábio tinha planos obscuros. Ele se envolveu em algo perigoso. Marlene está no centro disso tudo. E você é o próximo alvo dela. As sirenes estavam tão próximas que pareciam gritar. O ar estava carregado de tensão e Olivia sentiu como se as paredes da livraria estivessem se fechando. Mas por quê? O que Marlene quer de mim? Uma tempestade de perguntas assolava seu ser. Ela quer vingança. Fábio a traiu. Você é o que ela pode levar de volta para machucá-lo. O personagem pode ter mudado, mas a história está longe de terminar.
Silas vociferou. Sua voz era urgente, quase desesperada. Nesse momento, algo estrondoso aconteceu. A porta da livraria foi arrombada e um grupo de homens entrou, todos com camisas escuras e expressões raivosas. O pânico se espalhou como fogo. "Fiquem onde estão!" um deles gritou, sua voz ecoando pelas prateleiras. "Silas, o que é isso?" Olivia perguntou, o suor escorrendo pela sua testa. Um dos homens se aproximou, seus olhos fixos nela. O reconhecimento a cortou como uma faca. Era um dos parceiros de Fábio. "E então, Olivia", ele disse, com um sorriso cruel nos lábios, "o que você vai fazer agora, sabendo que fez parte de algo muito maior?" A sala parecia girar. Todos os olhares se voltaram para ela. Cristina se afastou, a expressão de horror estampada na face. "Mãe, eles são amigos de Fábio?" Sua voz estava cheia de medo. Olivia sentiu seu coração acelerar. "Não, isso não pode estar acontecendo." Um disparo rasgou o ar. Um dos homens acabou de disparar para o teto. É hora da verdade. A adrenalina disparou por suas veias. "O que você quer de mim?" Olivia gritou, seu corpo tremendo nesse exato momento. O famoso hub do crime, Fábio, passou pela porta. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Marlene, vestindo um sorriso triunfante. "Marlene, você!" A traição a golpeou como um soco. Isso tudo era um plano. "Olivia, querida, você não entende. Fábio sempre foi o cérebro. Eu só ajudei a executar o plano dele", Marlene disse, com um olhar que misturava malícia e satisfação. O coração de Olivia afundou. Os ecos das festividades se foram. Outras memórias agora suplicando a sua atenção. As promessas de amor que Fábio fizera, tudo isso era uma fachada. Silas a puxou de lado. "Corra!" "Vamos!" Mas ela não conseguia mover-se. A verdade a paralisava. Segredos que sempre esteve disposta a ignorar, agora estouravam à sua frente como fogos de artifício em um céu escuro. O olhar de Silas encontrou o de Marlene, e o desprezo que um tinha pelo outro disse mais do que palavras. Olivia estava cercada por todos os lados, uma tempestade de mentiras e traições. "Cristina, vamos!" Com um movimento brusco, ela finalmente encontrou coragem. Mas antes que pudesse se mover, o homem que estava do lado de Fábio apontou a arma para ela. "Parem! Ninguém se mexe!" O silêncio caiu e Olivia sentiu o mundo desabar de novo. E então, como se o destino quisesse brincar com suas vidas, um vivo barulho contra a porta fez todos se virarem. O jipe da polícia entrou e a multidão estava de olhos vidrados. "O FMI está aqui. Todos vocês estão cercados." A reviravolta final se formou diante dela. As luzes refletiam as sombras da mentira. Enquanto Olivia era puxada de um lado para o outro, um fluxo entre o perigo e a verdade. O que ela faria agora? O que mais estava escondido nas sombras do passado? A dúvida corroía, enquanto o tempo parecia paralisar. E assim, em meio ao caos, o verdadeiro mistério começava a ser revelado. A verdade sobre Fábio e Marlene mergulhava Olivia em uma névoa ainda mais densa. Olivia olhou nos olhos de Silas, em choque total. O tempo parecia parado enquanto a situação se desenrolava diante dela. Uma verdadeira tempestade de emoções e medos.
O homem armado ameaçava tudo que ela conhecia, e a revelação de Silas ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. Mas, dentre o caos, havia uma presença inexplicável que a deixava inquieta. Nesse momento, Marlene avançou, com um sorriso frio no rosto. Vocês realmente acham que podiam me derrubar assim? A arrogância na voz dela fez o estômago de Olivia revirar. Fábio era só uma peça no meu jogo, e agora que ele se foi, esse lugar é meu. Ela gesticulou com desdém, como se estivesse em um palco. E então, como um lembrete do abismo que se abria, Olivia olhou para o corpo no chão, a realidade mordendo seu coração. Você não vai sair impune, Silas gritou. Seu tom era uma mistura de fúria e desespero. Eu sempre soube que você era uma cobra. O sangue dela ferveu. Silas estava tão enredado quanto Fábio estava. Era um jogo de intrigas muito maior do que ela imaginava. Cala a boca! Você não sabe de nada! Marlene respondeu, a voz cortando o ar. Fábio era fraco. Ele não tinha o que é preciso. Mas você, Olivia, você é forte. E eu vou usar isso a meu favor. O olhar dela era penetrante, como se sondasse a alma de Olivia. O que você quer de mim? Olivia perguntou, a voz tremendo na combinação de medo e raiva. Marlene se moveu, quase como se estivesse dançando. E então anunciou, eu preciso de você para um último golpe. E você vai me ajudar. O sorriso dela era de um predador à espreita. Mas Olivia iria se render a essa manipulação ridícula? Eu nunca vou ajudar você! Gritou Olivia, sentindo o peito apertar. Seu não ressoou pela livraria e, de repente, tudo se transformou em uma corrida contra o tempo. O grupo de homens se moveu mais perto, prontos para agir. Uma tensão palpável pairava no ar, e então, do nada, uma explosão sacudiu a livraria. A parede do fundo detonou em uma lluvia de fragmentos, e o cheiro de fumaça preencheu rapidamente o espaço. Todos gritaram. A multidão se pôs em movimento e o caos reinou. Olivia viu as sombras de figuras estranhas entrando pela abertura, e a cena se desenrolou como um filme de ação. Silas e Olivia se jogaram ao chão, protegendo-se dos estilhaços. A adrenalina pulsava em suas veias. A cada respiração, a realidade os atingia como um tapa na cara. Eles sabiam que estavam em apuros profundos. Uma voz estrondosa cortou a fumaça. Agora é a sua chance, Olivia. Entre! Era uma mulher que Olivia vagamente reconheceu, mas antes que pudesse processar, uma mão a puxou para longe. Era Cristina, com um olhar determinado. Mãe, vamos! Mas, quando Olivia estava prestes a seguir, algo a paralisou. Uma sombra crescia entre os destroços. E então, como se a vida tivesse dado uma reviravolta trágica, uma figura surgiu entre a fumaça. Era Fábio. Mas não o Fábio que ela conhecia. O seu Fábio estava ali, com um olhar vazio, mas com uma expressão de determinação que a deixou perplexa. Olivia! Ele gritou, a voz cheia de uma urgência que a deixou em estado de choque. Você precisa saber a verdade. Os gritos aumentavam ao redor, mas nada disso parecia importar. O que havia acontecido? Como ele estava ali? Silas olhou para Olivia boquiaberto. O homem que havia sido seu marido estava de pé, como se a morte mal tivesse passado por ele. Fábio, como você? A pergunta ficou presa na garganta, mesmo com a confusão ardendo dentro dela mais do que a fumaça no ar. Era tudo um plano. O que você viu não era o que parece. Ele gritou, rindo em direção a ela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Olivia nunca tinha visto. Eu estava infiltrado. Marlene fez isso com você e com todos nós.
O jogo é muito mais perigoso do que nós sabíamos. A revelação a aturdia. O que significava tudo isso? E a memória de Fábio, a imagem que ela tinha, começava a desmoronar. Ele era um traidor. Mas agora parecia que tudo fora parte de um plano maior. A sala estava em tumulto, os homens ameaçadores se dispersando, atendendo ao chamado do caos. Mas uma coisa ficou clara para Olivia. O que ela pensava que era verdade estava se desfazendo e o futuro que ela imaginava voava em pedaços. E ali, entre fumaça e gritos, Olivia ficou olhando para Fábio, tentando entender quem ele realmente era. O amor dela estava sendo testado como nunca antes. E a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a ser revelada. Assim, a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava jogando o jogo? Olivia olhou para Fábio, a surpresa ainda pulando em seu peito. As palavras dele a deixavam confusa. Infiltrado? Como você pode? Mas antes que pudesse completar a pergunta, um estrondo tomou conta do ambiente. Uma explosão de fumaça e gritos. O caos havia retornado com força total. O olhar de Fábio estava alterado, suas feições afiadas pela adrenalina. Você precisa ouvir. Marlene estava planejando isso. Ela não é só uma amiga. Ela é parte de uma organização criminosa. A pressão nas palavras dele escandalizou Olivia, mas algo na maneira como ele falava deixou um gosto amargo em sua boca. Marlene, isso não faz sentido. Você não é um criminoso, não é? Eu não quero acreditar nisso, Fábio. A incerteza fazia seu coração palpitar. O olfato estava impregnado com o cheiro ácido da fumaça e as sirenes mais próximas cortavam o ar como lacerações. Os homens ameaçadores ainda se moviam ao redor, prontos para atacar. Estamos em perigo, Olivia. Precisamos sair. Silas gritou, puxando-a pelo braço, mas a cabeça dela estava uma tempestade. O que mais havia por trás de tudo isso? O que Fábio sabia que não estava revelando? Nesse instante, uma jovem mulher apareceu do meio da fumaça. Olivia piscou em incredulidade. Era Cristina. Com os olhos arregalados, ela parou abruptamente, olhando para o pai. Pai, o que está acontecendo? A inocência na voz dela fez Olivia sentir uma pancada no peito. Cristina, fique para trás! Gritou Fábio, com uma urgência que ecoou por todos eles. Mas a filha se adiantou. Mãe, eu não entendo! O que você está escondendo, pai? O disfarce de consciência fez o coração de Olivia apertar ainda mais. O jogo havia mudado de forma assustadora, cada momento empurrando-a mais para o abismo. E então, como um raro vislumbre de clareza, Marlene surgiu ao fundo. Olivia, você ainda pode se salvar. O olhar dela estava repleto de uma emoção que ninguém podia descrever. Não confie em Fábio. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele se infiltrou, sim, mas para te levar para a mesma ruína que ele. Você não pode fazer isso. Olivia se virou para Marlene, seu coração batendo acelerado. Você é minha amiga. Me diga que não é verdade. Mas as palavras de Marlene ecoaram, criando um eco de incerteza nas paredes da livraria. As sirenes estavam agora mais altas, o som do trânsito se aproximando rapidamente. Mas, no meio da confusão, um som distinto cortou o ar. Um tiro. Olivia se virou
e seu coração parou. Um dos homens atirou em direção a Fábio, mas antes que o impacto pudesse acontecer, um corpo se jogou na frente. Era Silas. Silas! O grito de Olivia foi abafado pela explosão de pânico que se seguiu. Ele caiu e o sangue começou a se espalhar pelo chão. O mundo dela desabava em câmera lenta. Não, não! Fábio gritou, e todos miraram para ele, a raiva e a culpa misturadas em seus olhos. O que você fez, Silas? Ele se ajoelhou enquanto a confusão se instalava. Precisamos sair agora! Marlene insistiu. Mas o dano já estava feito. Uma verdade devastadora rasgou o ar. Silas, o amigo de Fábio, havia se sacrificado. Por quê? Essa lealdade parecia sem sentido. Enquanto Olivia tentava processar aquilo, uma reviravolta mais chocante aconteceu. Olhando novamente para Silas, algo no rosto dele capturou sua atenção. A tatuagem de uma serpente que se enrolava no braço dele, um símbolo que ela reconheceu. Não, isso é impossível! Disse ela em voz alta, sua mente não acreditando. Olivia, você não pode. Silas começou, mas a verdade surgiu como um dia de judicial. Silas havia estado por trás de tudo, orquestrando o que parecia ser um grande jogo. E agora ele estava caindo. Você também? O choque se espalhou. E a única coisa que restava era uma morca ambiguidade. Isso era seu plano? Um sorriso se formou no rosto de Silas. Um sorriso de triunfo mesclado com dor. Desculpe, mas você sempre esteve no centro do plano. Peço desculpas pela decepção. Assim, enquanto o barulho da sirene aumentava, um novo mistério emergia das cinzas. Olivia, agora cercada por traição, estava prestes a descobrir que nunca conseguiu entender a verdadeira natureza de Fábio, de Silas ou das sombras que dançavam ao seu redor. O que ela faria com essa nova merda que apareceu em sua vida? A verdade agora estava se transformando em um pesadelo que nunca imaginou. E no fundo, a única coisa que restava era a dúvida. A dúvida de quem realmente era e o que significava estar finalmente livre. Olívia olhou para Silas e o coração dela estava uma tempestade. A confusão e o medo misturavam-se na mente, enquanto as revelações sobre Fábio e Marlene soavam como um eco ensurdecedor. Por que você fez isso, Silas? Por que se envolveu? A dúvida rangia. Seu cérebro girar. O corpo de Silas caído no chão era uma imagem que ela nunca esqueceria. O sangue manchava o piso frio da livraria e o caos ao redor tornava tudo mais surreal. Marlene estava encurralada, cada movimento dela dando sinais de um poder que Olivia nunca imaginou. O que havia ocorrido antes parecia tão insignificante comparado com o que se desenrolava agora. Mas enquanto o canico se espalhava, um novo som ecoou pela sala. O rangido de uma porta se abrindo. Uma sombra se projetou e todos viraram a cabeça. Uma mulher de cabelos dourados e um olhar determinado apareceu entre os destroços. Olivia sentiu a esperança surgir de uma forma inesperada. Era Laura, uma velha amiga que tinha se afastado por conta das encrencas de Fábio. Olivia! Ela gritou, correndo em direção a ela. Eu sabia que algo estava errado. Você precisa ir embora. Não é seguro. A urgência na voz de Laura era clara, mas Olivia estava paralisada, encarando Fábio que se aproximava entre as correntes de fumaça. Eu não sei se posso confiar em você, Olivia exclamou, sua voz quase despedaçada. É tudo um jogo, não é? Você estava com eles.
Não, não, você não entende. Eu estava tentando te proteger. Laura implorou, mas Olivia não conseguia mais ouvir. O peso do medo e da traição era demais. Então, num movimento rápido, o homem que havia atirado em Silas se virou para Laura. Saia do caminho, garota! A voz dele tinha um tom de raiva que parecia vir de um labirinto sem saída. Laura hesitou, mas não recuou. Não! Você não vai machucar ninguém! Ela bradou, enquanto seus olhos fixavam o inimigo, com uma intensidade que fez o coração de Olivia parar. Laura se lançou à frente, um gesto inesperado. O tiro foi disparado novamente e tudo aconteceu em câmera lenta. Olivia viu Laura se mover e um grito de horror escapou de seus lábios. Laura! Ela sentiu o chão tremer sob seus pés ao ver o impacto. O corpo da amiga caiu e um silêncio denso cobriu a sala. O mundo de Olivia desabou. Não, não, não! As lágrimas escorriam sem controle, queimando seu rosto. O que estava acontecendo? A vida dela estava virando um pesadelo. Silas sangrava. E agora, Laura! A avalanche de dor e perda tomou conta dela. E a raiva começou a queimar no fundo do peito. Ela se virou para Marlene. Você é a responsável por isso. Eu vou te fazer pagar. Fábio a segurou. Seu olhar um misto de dor e surpresa. Calma, Olivia. Isso não vai resolver nada. Mas então, Marlene riu. Um riso que ecoou como um trovão. Vocês acham que sabem de tudo, mas estão tão enganados. Vocês não têm ideia do jogo em que entraram. E agora, Olivia, você está mais envolvida do que nunca. As palavras dela cortaram como uma faca. Como assim? Em que jogo ela realmente estava? A mente de Olivia girava, tentando encaixar as peças. E então, uma lembrança de algo que Fábio mencionara antes de tudo isso. O passado sempre retorna. Não! A revelação a atingiu como um soco no estômago. Acabou, Marlene! Eu vou acabar com você! E foi neste momento que a festa da livraria se transformou em uma arena. Os homens em volta se agitaram. Prepararam-se para o próximo ataque. O pânico dançava e o medo se misturava à raiva. O corpo de Laura em uma poça de sangue era um grito mudo contra a traição. Mas, no meio da confusão, uma nova figura surgiu entre as sombras. Uma silhueta se destacou e, quando a luz atingiu seu rosto, Olivia ficou paralisada. Era o próprio pai de Fábio, aquele que todos pensavam estar morto há anos. Fábio! É hora da verdade! A voz dele ressoou e a sala caiu em um silêncio chocante. A revelação a atordoou. Tudo girava em torno de mentiras e manipulações que desafiavam a lógica. O que mais Fábio e Marlene escondiam? O que realmente se passava ali, em meio a esse turbilhão? Olivia sentiu a escuridão se aproximando. E a única certeza que tinha agora era que tudo que acreditou estava prestes a ser desmoronado. Olivia olhou para o pai de Fábio, seus olhos se arregalando enquanto o passado se transformava em pesadelo ao seu redor. Você está vivo? Era um sussurro, uma mistura de incredulidade e pavor. O homem que ela achara estar morto há anos havia surgido como um espectro. E agora todo o drama se... Não há tempo para perguntas, Olivia. A voz de Fábio era uma mistura de desespero e determinação.
Precisamos sair. Marlene está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Ele se espalhou na direção dela, mas a confusão a segurava como uma corrente. Como você pode confiar nele? Marlene gritou, seus olhos brilhando maliciosamente. Fábio sempre foi um traidor e agora temos um intruso aqui para complicar mais as coisas. A tensão aumentou e o ambiente se tornava mais perigoso. Olha, eu sei das manipulações da Marlene. E pai de Fábio interveio, sua voz firme. Ela sempre orquestrou tudo isso. Apenas abra os olhos, Olivia. Um crescimento de raiva e confusão no peito de Olivia estava a consumindo. Vão embora! O que mais vocês escondem? Essa batalha de palavras estava deixando tudo ainda mais caótico. Silas, caído ao chão, chamava-a com os olhos e a culpa começou a corroer seu coração. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem que disparara contra Silas empurrou um grupo de homens em direção à entrada. Eles estavam armados e um deles atirou para o alto. O medo tomou conta da sala. Ninguém se mexe! O jogo acabou! O eco do tiro parecia ser o fim. O sofrimento ganhava forma nova e trágica. E então uma explosão partiu o silêncio. O teto começou a desmoronar. Todos gritaram buscando abrigo. Olivia estava perdida no tumulto quando um grito a interrompeu. Mãe! Era Cristina, sua filha, se apertando entre as prateleiras. Um novo, formidável homem também surgira. Seu olhar transmitia um poder que antes não parecia possível. Hoje é o dia da verdade e precisamos falar sobre você, Olivia. Ele tinha uma semelhança estranha com Fábio. Quem é você? A raiva e a confusão pelejavam por controle. O que você quer de mim? As palavras dela ecoavam em meio ao caos, mas o homem parecia calmo. Eu sou caçador de verdades, Olivia. E o que você descobrirá hoje mudará tudo. O tom dele era silencioso, mas carregado de um peso devastador. Enquanto ela tentava entender a nova revelação, a parede se desintegrou em uma neblina de pó e pedras. Olivia se virou para Fábio, que a puxava. Não olhe para trás, ele gritou, enquanto puxava Cristina pelo braço. Mas a ligação com a verdade exigia um esforço que eles não podiam ignorar. E, num momento, um clarão iluminou o local. Uma explosão estrondou. Era uma nova força e o drama parecia atingir novas alturas. Criaturas entraram e Olivia viu rostos conhecidos, antigos amigos e inimigos de Fábio. Todos com expressões que falavam sobre segredos enterrados. Enquanto tudo desmoronava, o homem estranho sorriu e a verdade finalmente revelou sua face. Olivia, você nunca soube, mas você sempre foi parte desse jogo. Você e Fábio são mais parecidos do que imaginam. São filhos dos donos dessa organização. O impacto das palavras fez seu estômago girar. Não pode ser! Parecia insuportável. O chão sob seus pés parecia desmoronar e a facada da traição descia profundamente. Ela olhou para Fábio, que a observava, horrorizado. O que você está dizendo? A confusão tomou conta de seu olhar. Olivia respirou fundo.
As peças do quebra-cabeça começavam a entrar em foco, enquanto a verdade se desenrolava diante dela como um filme em alta velocidade. E, de repente, ela percebeu que a vida dela estava partindo em direções que nunca poderia ter imaginado. O que faremos agora? Uma dúvida ardente queimava mais do que nunca. Assim, enquanto cochichos e gritos se misturavam ao barulho do caos, Olivia sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. Uma nova batalha se formava no pensamento dela, enquanto o presente colidia com o passado em um ciclo vicioso. Olivia respirou fundo, tentando encontrar o chão em meio ao caos. A revelação do pai de Fábio a deixou atordoada. Nós somos filhos de criminosos? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar melhor. O olhar dos presentes estava fixo nela, um misto de horror e curiosidade jogado no ar pesado. Sim, o mundo que você pensava conhecer é uma farsa, Olivia. O pai de Fábio gritou, a urgência quase palpável em sua voz. Marlene sempre esteve à espreita. Ela manipulou tudo isso para se vingar do nosso legado. A poeira e os estilhaços da explosão pareciam dançar ao redor deles. Cristina segurava a mão de Olivia, os olhos arregalados de medo. Mãe, o que está acontecendo? A tensão tornava o ambiente um campo de batalha emocional. Precisamos sair daqui! Fábio, desesperado, puxou Olivia para o lado. Eu vou explicar tudo, mas não agora. Ele olhou para a figura de Marlene, que estava recuando, ensaiando uma fuga. Marlene, você não pode escapar por mais tempo. Mas antes que alguém pudesse agir, mais tiros foram disparados. O caos reinou novamente, ecoando através da livraria. Olivia sentiu o medo por todo o corpo, como se a vida as estivesse fazendo correr em câmera lenta. A cada segundo, a realidade se tornava mais sombria. Mas enquanto o desespero se alastrava, ela soube que era hora de se posicionar. Olivia se virou para o pai de Fábio. Você diz que tudo isso é culpa dela. Mas, e você? Você também não tem culpa em tudo isso? O que fez verdadeiramente? Ele hesitou, e naquele momento, ela viu um vislumbre de arrependimento. Fui um idiota, Olivia. Estava cego pela ambição e pelas perguntas. Agora, mais que nunca, sou um homem ferido que busca a redenção. Uma bruxa de emoções tomou conta dela. Ela olhou para o corpo de Laura no chão. Silas ainda estava ali, mas lutando. A situação clamava por ação. Decidida, pegou as mãos de Cristina e foi em direção à saída. Vamos, precisamos sair e deixar isso para trás. Mas Marlene não estava disposta a deixar isso acontecer. Com uma expressão de pura raiva, ela avançou. Vocês não irão a lugar algum enquanto eu estiver aqui. Fábio, com a coragem renovada, se pôs à frente. Ela é minha responsabilidade. Deixe-as em paz. As sirenes da polícia se aproximavam e a tensão subia. Olivia sabia que a descida da sombra sobre eles não era o fim. Um forte estrondo as tomou de surpresa. A porta principal da livraria foi arrombada e um time de policias invadiu o local. Fábio sussurrou para Olivia: peguem essas pessoas! Com a entrada dos policiais, um novo sopro de esperança se fez presente, mas o horror ainda não se desvaneceu. Marlene se virou para eles, sua expressão revelando uma loucura silenciosa. Vocês não sabem com quem estão lidando. E com isso ela avançou, um revólver em riste.
Mas a polícia chegou a tempo e fez com que ela se rendesse. Olivia observou o que restava de sua vida em um turbilhão se transformar em segurança. O pai de Fábio, agora detido junto a Marlene, virou-se para ela um último instante. Eu lamento, Olivia. Um dia espero que você possa me perdoar. Sem palavras, Olivia assentiu levemente, um semblante triste misturado com alívio. Fábio se aproximou, uma sombra pesando sobre seus olhos. Eu sinto muito por tudo, Olivia. Por tudo que fiz, mas saiba que sempre amei você. Ela segurou a mão dele e uma conexão branda ainda persistia. Eu também te amei, mas agora preciso de tempo. Não posso segurar isso mais. As palavras tardaram, mas a verdade ressoava. Cristina se aproximou e abraçou Olivia, a segurança em seu toque, a fazendo sentir que, mesmo em meio à dor, há sempre um caminho. Amo vocês. Foi a única coisa que a filha dissera com sinceridade. O peso da verdade irradiava ao redor deles. E a sala agora estava em silêncio. Somente o murmúrio da multidão distante e as sirenes da polícia soavam. Antes que tudo pudesse se dissolver, uma pergunta surgiu em sua mente. Como ficariam daqui para frente? Estava prestes a encontrar novos caminhos, mas o que realmente havia deixado para trás? Enquanto a dor da perda se misturava com a esperança de um novo começo, a lembrança da luta pela verdade ainda permanecia. E agora, enquanto Olivia caminhava em direção à luz do futuro, uma certeza era clara. A história ainda não havia terminado. As sombras do passado estariam sempre à espreita, mas, de algum modo, ela estava disposta a enfrentar o que viesse pela frente. Antes de você sair, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com sua